Bom dia, tudo bem? Sou o Bispo Virgílio, da Igreja Anglicana Unida, reitor da Comunidade da Reconciliação. Estamos aqui para mais uma vez meditarmos na Palavra do Senhor, como fazemos diariamente. Que a graça de Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida, sobre o seu coração. O texto que nós vamos ler hoje está em Mateus 21, do 12 ao 22, mas eu vou, como sempre fazemos, me ater no versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quer dizer então que se eu desejar em oração que o meu inimigo morra, Deus vai me atender? Quer dizer então que se eu pedir na minha oração que o meu inimigo seja prejudicado, Deus vai me atender? Não. Nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. E onde nós encontramos a vontade de Deus? Nas Escrituras. A nossa oração tem que ser uma oração bíblica. A nossa oração tem que ser uma oração embasada naquilo que Deus coloca para nós. O grande problema é que muitas pessoas acabam por retirar versículos do seu contexto e para isso fazem desses versículos um cavalo de batalha. Nós temos que prestar muita atenção que a palavra de Deus é um livro que tem que ser lido como qualquer livro, como qualquer texto, dentro do seu contexto. Dentro do contexto histórico, dentro do contexto literário, dentro do contexto gramatical, dentro do contexto do próprio texto ali, o que vem antes, o que vem depois, porque senão nós acabamos cometendo muitas impropriedades. Se nós tirarmos do contexto, por exemplo, aquele versículo que diz tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso fazer o que eu quiser. De fato eu posso, eu sou livre. Mas isso estará de acordo com a vontade de Deus? Isso é a caminhada para um cristão, para uma cristã? É isso que Deus deseja de nós? É claro que não. Nós temos que observar que existe uma harmonia entre as partes das Escrituras. E dentro dessa harmonia é que nós devemos colocar a nossa oração. Orarmos segundo a vontade de Deus é orarmos segundo aquilo que Ele nos orienta na sua palavra. Agora, o que nós não podemos negar por outro lado também, falando de oração, é que a oração realmente tem um poder muito grande. Eu tenho visto na minha vida cristã, nos meus quase 40 anos servindo a Deus, eu vejo muitos exemplos de orações atendidas. Não só para os outros, mas principalmente para mim. Estando em necessidade profunda, passando por graves tribulações, por graves provações, eu recorri a Deus e Deus me atendeu. Eu recorri a Deus e Deus foi solícito. E uma coisa que muita gente diz por aí, Deus tarda, mas não falha. Não. Em primeiro lugar, Deus nunca falha. Em segundo, Deus nunca tarda. Deus sempre age na hora certa. Nós, que somos limitados pelo tempo e pelo espaço, achamos que Deus aparece tarde. Não. Deus aparece na hora certa. Muitas vezes nós pedimos que Deus tire a cruz dos nossos ombros. Mas ao contrário, nós não podemos pedir isso porque quem quiser ser discípulo de Jesus tem que tomar a sua cruz. O que nós temos que pedir? Nós temos que pedir que Deus nos dê ombros fortes para carregá-la. Está vendo a diferença de atitude? É essa diferença de atitude que faz com que o cristão e a cristã ore segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus é orar de tal forma que nós possamos verdadeiramente, que nós possamos de maneira clara, de maneira honesta, expressar aquilo que o nosso coração diz. Mas o nosso coração só vai ser um coração certeiro naquilo que está pedindo se ele estiver em sintonia com Deus. E aí vem toda uma vida de oração, vem toda uma vida de leitura da Bíblia, vem toda uma vida de comunhão com Deus. Orar é muito importante, estar na presença de Deus é muito importante, mas é muito mais significativo que nós estejamos em sintonia com a vontade de Deus. Aí sim, tudo que nós orarmos, nós vamos receber. Uma terceira e última coisa que eu queria dizer é que
também receber aquilo que nós pedimos em oração pode ser contrário àquilo que nós pedimos. Ué, como assim? Deus pode nos responder não. E nós temos que aceitar o não de Deus. Deus pode responder sim, Deus pode responder espere, e Deus pode responder não. A primeira opção, sim, é aquela que nos satisfaz. A segunda opção, espere, é aquela que às vezes deixa o nosso coração ansioso. E a terceira, não, é aquela que às vezes deixa o nosso coração cheio de tristeza. Mas lembrem-se, Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Precisamos, na hora que nós precisamos. Passado muito tempo é que nós vamos perceber, Deus não fez aquilo do jeito que eu pedi, mas foi para o meu bem, foi melhor assim. Peça ao Senhor sabedoria para orar. Oremos. Senhor nosso Deus, que a tua graça, que é melhor que a vida, esteja nos orientando para que nós possamos orar como convém. Orar segundo a tua vontade, para recebermos, ó Deus, aquilo que estamos pedindo. Dá-nos amor pela oração, dá-nos amor pela tua palavra, e que nós sejamos cristãos e cristãs fiéis em tudo aquilo que formos fazer, em nome do Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e que seu dia seja rico de bênçãos. Um beijo do bispo e até amanhã, se Deus quiser.